Pessoal, então aqui nessa aula vamos continuar a configuração do nosso LPWART, né? E agora a gente vai configurar o GPIO. Se a gente for no datasheet, na tabela de funções alternativas, a gente vai ver que o LPWART TX e RX, o TX está no PA2 e o RX está no PA3. Então a gente tem que fazer aquela configuração que a gente sempre vem fazendo aí, e a gente coloca o PA2 no modo alternativo, seleciono o modo alternativo 12, né, porque aqui está no AF12. E também a gente vai configurar a parte de velocidade dele para deixar a velocidade alta. Então vamos fazer isso aqui. Então void init GPIO. RCC HB2N, que o GPIO está nesse registrador. Então a gente vai habilitar o clock dele. HB2N GPIO A, habilitando o clock do GPIO A. Ok, aí a gente tem que primeiro zerar o molder, né, do GPIO A, PA2 e PA3. Aqui essa parte não é redundância. Aqui obrigatoriamente a gente tem que zerar, porque senão vai dar erro quando a gente atribuir o valor 10. Porque como aqui 10 não, um zero em binário, né? Porque o default do molder, ele é o valor analógico, né? Então, se a gente for lá no GPIO molder, né? A gente tem aqui que o analog mode é a configuração de reset. Então todos vão estar no 1 aqui. Então a gente vai zerar e depois a gente coloca o função alternativa. Então para a gente zerar, a gente vem aqui no GPIO molder. E aqui a gente está utilizando máscara, né, para zerar os bits. Então se a gente pegar aqui o 2 vai ser referente ao PA2. Então a gente nega aqui. E aqui na frente a gente já pode colocar o 3, que é o PA3, e nega os dois juntos aqui. Ok, então aqui a gente está limpando o campo molder para PA2 e PA3. Aí já na sequência a gente pode colocar o valor que a gente quer de função alternativa, né? Então vai ser aqui, vou botar para posse, porque aqui eu vou pegar só a posição, né, do GPIO 2, PA2. E aqui a gente faz a mesma coisa para o 3, PA3. Então aqui a gente está colocando a função alternativa no PA3 e aqui no PA2, tudo numa linha só. Função alternativa para PA2 e PA3. Agora a gente vai configurar a função alternativa, que fica no AFR0. Aqui eles colocam AFR0 quando a gente está se referindo ao AFRL, que é o que vai de 0 a 7. O AFRH ele vai de 8 a 15, e aí a gente coloca, para acessar isso, a gente coloca 1 aqui. Como a gente vai usar o PA2 e PA3, então a gente só usa o AFRL. Então primeiro a gente também zera a posição do PA2 e PA3, que vai estar no FCL2, né, que quando está o 2 aqui, ó, referente ao PA2. Podemos zerar também tudo num campo só. E aqui o PA3.
Agora a gente vai configurar ambos, né, na configuração AF12. Então a gente coloca aqui 12U. Esse U é porque a gente está indicando que é um número de 32 bits. Então ele vai colocar o 12 e seguidos de todos os zeros à esquerda para completar os 32 bits. E aqui a gente coloca após. Aqui também 12U. E aqui após. Ok, então aqui a gente está colocando o PA3 na função alternativa 12 e o PA2 na função alternativa 12. PA3 e PA2 e PA3 em AF12. Os outros campos, que é o sample up, sample down, o typer, que é o que a gente configura o modo push-pull, o dreno aberto, a gente vai deixar no reset, função de reset mesmo, que para a gente já vai servir. E esse só de velocidade que a gente vai colocar uma velocidade high speed, que é a velocidade alta. Então primeiro a gente vai zerar ele. A gente limpa os campos, né? Então a gente vem aqui no GPU ou speed. A gente vai limpar o campo 2 e o campo do PA3. Soma aqui. Limpando o campo em PA2 e PA3. Aí já na sequência a gente pode colocar a velocidade. Esqueci aqui tem que ter a negação aqui na frente. Não vamos esquecer disso. E na sequência a gente vai configurar a velocidade alta, que a gente coloca o valor 0p10. Aqui está PA2 e aqui vai ser PA3. PA2 e PA3 em high speed. Então, a gente fez, a partir do momento que a gente terminou essa configuração aqui, a gente vai ter o GPU configurado já, no modo LPU Art1. O próximo passo vai ser a gente configurar a rotina de interrupção, né? Então, a gente tinha aqui colocado a interrupção do timer, né? Tinha umas coisas aqui que eu apaguei, que era referente ao do laboratório passado, que é do LED, né? Então a gente só deixa aqui limpando a flag mesmo, interrupção. E aqui a gente também tem que pegar a interrupção da FIFO lá, XFF, né? Quando a FIFO enche, vai dar interrupção, a FIFO de recepção. Então a gente vem no Start, não é aqui não, a gente vem no Startup, e aqui vai estar o nome das funções de rotina, né? Então o LPU Art1 vai estar aqui numa das últimas, aqui, o LPU Art1 e RQ Handler. Então a gente vem no interrupções.h, void, aqui a gente só está colocando o header dela, e aqui no ponto C a gente coloca ela de novo, e aqui embaixo a gente vai colocar o que vai fazer. Aqui não estava lá, vamos colocar também, né, no header, o timer tem que estar aqui também, e aqui também. Pronto, a gente criou o protótipo da função, e agora a gente vai criar as variáveis que a gente vai utilizar no nosso código. Aqui está no ponto C, vamos no ponto H primeiro. No ponto H a gente vai criar um extern, um sign char, buffer, tx, ele vai ter 16 posições. Extern, sign char, buffer, rx, e ele vai ter 9 posições. Vamos também colocar um contador para o
pro RX, então vai ser o int 16, deixa eu colocar um include std int.h. Aqui vai ser rxindex. Então aqui a gente declarou as variáveis e lá no ponto C a gente coloca os valores iniciais delas. Aqui o rx vai ser... Opa, esqueci de colocar o externo aqui no rx. Aqui ele vai ser igual a 0. E o tx a gente vai colocar ele igual a... Deixa eu pegar aqui, ó. Então aqui a gente já paga esse 16 aqui, e esse número aqui, porque a gente já declarou o tamanho dele. E aqui a gente vai colocar os 16 caracteres, né, que a gente vai querer enviar. Então vamos começar aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, barra N, que é para pular a linha. E assim que ele pula a linha, a gente volta o cursor para a posição inicial, que é esse barra R aqui, ó. Então, se a gente ver aqui, a gente vai ter 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16 bytes. Cada caractere com 1 byte, que são 8 bits. Esse voltar barra R, o que ele faz, né? Quando você está lá no terminal, ele vai passar uma mensagem assim. No final, ele pula a linha. Quando ele pula a linha, tem um cursor que ele fica piscando, assim. É tipo esse cursor que está aqui, ó, que a gente está deslocando aqui, ó. Né? Esse cursorzinho que parece uma barrinha. Quando a gente pula a linha, esse cursor de volta lá para a posição inicial. Então, ele vem e o cursor vai ficar aqui piscando aqui. Na hora vai dar para explicar melhor isso. Mas só explicando aqui esse barra R aqui. E aqui o nosso RX, a gente vai receber os valores, né? Então, vamos só deixar ele zerado no começo. Isso tem aqui 3, 6, 9. Deixar zerado com 9 posições. Então, e também aqui no nosso global variables.h, a gente vai colocar um define para o tamanho do nosso buffer. Então, buffer size rx, ele vai ser 9, e o buffer size tx vai ser 16. Então, aqui estão as definições. E agora a gente pode voltar para a nossa interrupção, né? Bom, a interrupção ela vai usar uma função, não incluo quanto meio para pagar aqui, uma função que a gente vai criar que ela vai se chamar sendTx. Essa função vai ser chamada dentro da rotina do timer 6, TIM 6. E ela que vai ser responsável por enviar os caracteres. Então, aqui dentro dessa função, a gente vai ter um inteiro que a gente vai usar como índice para o processo do buffer tx. Então, a gente vai criar um for aqui, enquanto esse índice vai começar em 0. Aí, enquanto esse índice for menor que o buffer tx, né, porque aqui a gente está relacionado à rotina do tx, aí incrementa o tx. Então esse for ele vai rodar 16 vezes, né, de 0 até 15. E aqui vem o pulo do gato, né.
que a gente tem que esperar. A gente não pode enviar para a FIFO de transmissão se a FIFO de transmissão estiver cheia. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente coloca aqui a condição de... A gente acessa o ISR, que é o registrador de status. Então, vai ter todas as flags de status, vai estar aqui. E vamos querer conferir a flag se ele está cheio. Isso a gente faz lá no manual de referência. Então, aqui a gente tem no LPWART, vamos achar ele aqui. Aqui, Register e SR aqui. Interrupt and Status Register. Então, a gente vai usar essa flag aqui. Ó. O que essa flag fala, né? Ela é setada pelo hardware quando o TX não está cheio. Então, se o TX não está cheio, ele vai ficar em 1. Isso que ele faz aqui. Então, quando está 1, o register, a FIFO não está cheia. Se tiver 0, a FIFO está cheia. Então, a gente quer conferir essa condição aqui, ó, se a FIFO está cheia. Se a FIFO está cheia, então por isso que a gente usa essa negação aqui, ó. Que daí a gente inverte. Vai ficar aqui 1 se a FIFO está cheia e 0 se a FIFO não está cheia. Quando a gente coloca essa condição aqui, ó. Daí a gente compara exatamente com esse bit que vai ser... Tem aqui uma máscara para ele, se a gente for no USR, usart ISR, a gente vai ver o bit 7, né? Esse aqui, ó. TXE. A gente pode usar esse aqui. TXE e TXNF, que é o que está lá. TXNF, né? A gente voltar aqui, TXNF. Então, a gente usa essa indicação aqui. Então, funções gerais, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ó, ele compara o registro de status com o bit 7. E o bit 7, a gente está fazendo a comparação de lógica invertida. Então, enquanto o que está aqui dentro for 1, ele vai esperar um pouco. E no nosso caso, o 1 vai ser aqui porque a gente está invertendo. Então, resumindo, enquanto... vou colocar um comentário em cima, né? Aqui. Enquanto a FIFO, o TX FIFO estiver cheio, espere, não faça nada. Então, é isso que está acontecendo aqui. E o que isso faz? Isso garante que não seja escrito valores em TDR se a FIFO, se o TX FIFO estiver cheio. Aqui que está a lógica. Aí depois que ele fez, a gente colocou essa segurança, aí sim a gente vem no TDR e coloca ele igual o buffer TX index. Então ele vai entrar aqui, né? A primeira condição vai ser 0, né? Então ele vai pegar vai enviar o caractere lá que a gente colocou como A, né? Depois ele envia o B, depois envia o C, D, E, F, G. A hora que ele chegar na 8ª posição, como o CPU ele é muito rápido, né, em comparação ao ART, ele vai encher lá a FIFO.
Só que tem que esperar terminar de enviar, né, desempilhar a FIFO para ele colocar o próximo valor para ser enviado. Então essa condição que garante isso. Aí no final a gente ainda aguarda terminar a última transmissão. E como é que a gente faz isso, né? É uma outra flag. A gente vai negar ela também, que ela vai ser o... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, transmissão completa. Então, se for 1, vai dar completa. Se não for, não está completa. Novamente, a gente vai usar a negação. Então, nossa lógica vai ser 1 se não tiver completa e 0 se for completa. A gente está usando essa negação aqui, ó. Então, enquanto isso... Vamos pegar aqui também a máscara dela. Que vai estar... aqui, ó. TC. Então ele vai comparar aqui com o bit de transmissão completa. E a gente está usando lógica invertida aqui. Então, se ele não tiver completo, ele vai esperar ficar completo para depois sair desse while aqui. Isso que está acontecendo. Então aqui aguarda o final da transmissão. Aí essa parte aqui está feita. Então a gente coloca aqui no função gerais.h também ela, né? Então aqui no void h, função gerais.h. E essa função vai ser chamada a nossa rotina de interrupção aqui, ó. Send_tx. Nossa rotina está com 1 Hz, né? Então, de 1 em 1 segundo ele vai chamar essa função e vai enviar os caracteres lá, do A até o IN, né? Agora falta a parte de recepção, né? Então, na parte de recepção, a gente vai fazer também um while, que é para desempilhar toda a FIFO. O que acontece? A hora que enche, ele ativa a interrupção, né? Encheu o RX FIFO, ativou a interrupção. Aí a gente vai ficar nessa interrupção até a gente desempilhar todos os dados recebidos. E para isso a gente tem que fazer uma condição aqui. LPWart1. Vou pegar aqui o operador E a gente vai vir aqui na flag que indica se o RX está vazio, né? Ó, RXF. Quando ele der zero aqui, ó, tá vazio. Quando ele der zero, tá vazio. Aí quando der zero, ele vai sair do while. Então é isso que está acontecendo aqui. Então a gente pega aqui, ele é que número que é? Ele é o número 5, né? Então a gente vem aqui na máscara, então ele vai estar aqui, ó. E a gente pega essa posição aqui. Esse R, pode ser esse aqui também, esse aqui, que é o mesmo nome que está lá. RXFNE. Então aqui é RXFNE. Então aqui vai ser enquanto não esvaziar o RX FIFO. A gente vai fazer... O que a gente vai fazer daí? A gente vai pegar o buffer RX,
hsIndex. Esse mais que a gente coloca aqui dentro é que ele incrementa já, ele lê o 0 e já incrementa para o próximo lendo 1. Em vez de fazer a incrementação separada aqui em cima, né? Tipo, podia fazer isso e aqui colocar o hsIndex, né? Mas você pode colocar aqui dentro, não vai funcionar também. Então aqui daí a gente vai ler os dados do RDR. Quando a gente lê o dado do RDR, ele desempilha um valor da FIFA. Tira um da pilha. Aí a próxima iteração ele tira outro da pilha. A próxima iteração tira outro. Aí isso vai fazendo isso até tirar tudo. Aí quando a gente tirar todos, né? A gente coloca uma condição aqui que vai ser o buffer size. Então quando ele tirar os 9, a gente vai zerar o índice para a próxima condição que acontecer, o índice começar em 0 de novo. Senão o índice vai começar em 9 e daí vai dar errado. Então a gente tem que zerar o índice. Então aqui está feita a rotina. Aí lá na nossa main, main.c, né? A gente tem que chamar as funções, né? Então a gente chama primeiro o GPIO, aqui, né? Chama GPIO, chama lpwart init, chama o timer6 init também. Vou fechar tudo aqui. Abre o main e vamos clicar no martelinho. Pessoal, antes de fazer o upload do código para a placa, vamos arrumar uns errinhos que eu percebi que tem aqui, passou despercebido. Aqui nessa parte aqui de comparar com o fim da transmissão, a gente tem que colocar o registrador ISR, né, que é do Interruption Status Register. Esse aqui que estaria errado, né? A gente está comparando com o próprio valor que a gente está enviando para a FIFA. Na parte de periféricos, né, aqui faltou colocar mais um menor para dar o Shift Register corretamente. E aqui também na parte do stop bit, não foi configurado para a gente colocar dois stop bits, que na aula teórica a gente tinha, na aula de pré-laboratório a gente tinha colocado para ser dois stop bits, né? Então essa parte passou despercebida também. A gente só tinha limpado aqui o bit, que do jeito que estava ia funcionar, só que ia ficar com um stop bit só, né? Se fosse só o 0B00. Aí essa parte também foi arrumada. E aqui na última parte de ligar o LPWART1, faltou aqui o operador de atribuição. Porque se a gente deixar só o igual, ele vai fazer só igual esse aqui e a gente vai perder toda a configuração que a gente fez no CR1 anteriormente. Então tem que ser a parte de atribuição. Então a gente tem que colocar a atribuição aqui. Então foi arrumada a parte do GPU. Aqui na parte de habilitar o ART, a gente colocou dois stop bits, que não tinha esquecido de colocar, e na função geral a gente arrumou aqui o ISR, que estava TDR. Então, aí a gente pode agora fazer a compilação e a gente vai fazer o upload do código. Aí terminou o upload, a gente vem aqui em Resume. Aqui no Live Expressions, vou apagar tudo aqui e vamos colocar juntos, né? Se essa janela não estiver aberta, você vem em Window, Show View, Live Expressions. Então aqui a gente vai colocar o buffer tx, buffer rx e o rxindex. Então o buffer rx inicialmente ele vai estar tudo zero, né? O tx vai ter o valor que a gente colocou, a mensagem que a gente vai enviar, então vai ser de A até N, daí pula a linha e volta o cursor para a posição inicial. E agora a gente vai aqui no put, né, configuration, e o valor da com que a gente coloca aqui
gente tem que vir no gerenciador de dispositivos, vir aqui no portas.com e ver qual que vai estar aqui, ó, STM Microelectronics, o meu está com 15, então tem que ser com 15. Coloca com 15, 115.200, que é o valor que a gente configurou no baud rate, né, no IBRR lá, dá um OK, e aqui vai estar enviando a mensagem de 1 em 1 segundo, ele envia a mensagem e volta aqui pro começo. Então esse cursor que está em verde aqui, se não tivesse o /R, ele ia ficar aqui na frente. Então esse cursor ele posiciona no início da mensagem. Então de 1 em 1 segundo ele está enviando a mensagem aqui. Agora aqui com o terminal aberto, se a gente digitar, né, os caracteres, vamos digitar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ó, assim que a gente digitou o nono, ele vem e salva no RX. Então, como é que funciona aquele processo que a gente configurou, né? Se a gente colocar um breakpoint aqui, ó, nessa linha aqui, ó, você dá 2 cliques aqui e a gente vai parar o código quando ele chegar aqui. Vamos digitar tudo Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, deu um break, o código parou, bem aqui. Nesse momento, aconteceu a interrupção e o RX index é 0. E a gente dá aqui um play. Ó, ele fez esse loop aqui, ele leu o primeiro valor da FIFO, colocou o Z, agora ele vai ler o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A hora que chegou no nono, ele sai da interrupção e continua executando a rotina normal aqui de ficar enviando mensagem. Então, o laboratório era isso. Você pode fazer algumas modificações da mensagem, tamanho da mensagem, o que vai enviar. Aqui para receber também você pode fazer uns outros testes de configurações. Não precisa atingir a interrupção quando encher por completo, né? Você pode usar aquela interrupção de threshold, que é de limiar, mas esse laboratório ele vem com o intuito de mostrar o processo fundamental, que é o basicão, e entendendo esse básico, fica muito mais fácil de fazer as configurações mais complexas, né? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários.